sound. On sound. Cumpre meus irmãos com a paz, Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia, irmãos, que, assim, para nós que estamos pastoreando, é um dia que a gente para e reflete na responsabilidade que nós temos. E responsabilidade, ela vem antes das nossas vontades. Mas isso só serve para o pastor? Não, é para todos nós. Às vezes a gente tem vontade, né? Mas a gente fala assim, não, eu tenho responsabilidade. Abra a sua Bíblia no Salmo 23. Nós vamos ler apenas um verso. Que diz assim, eu vou ler. O Senhor é o meu pastor, de nada, mais uma vez, o Senhor, nada terei falta. Curioso que esse salmo, quando Davi escreveu esse salmo, eu penso que ele estava de frente para o rebanho de ovelhas, quando ele começou a escrever esse salmo. Ou começou a meditar nas ovelhas que estavam na sua frente. E ele começou a entender duas coisas. Que ele percebeu que aqueles animais ali eram animais que eram totalmente dependentes dele para tudo. Davi escrevendo. Ele começou então a fazer uma analogia da vida daquele que tem o Senhor, ou seja, ele começou a pensar na felicidade daquele que tem Deus como seu pastor. Às vezes a gente está tão preocupado com as nossas dificuldades que a gente não para pensar assim, poxa, eu sou uma pessoa bem-aventurada, porque Deus é o meu pastor. E Davi começou falando, o Senhor é meu pastor. E eu não tenho falta de nada, porque Ele é o meu pastor. E quando Davi ele começa, acredito eu, a pensar nisso e a falar isto, ele começou a ver o cuidado de Deus com aquele que tem Deus como seu pastor. E a gente vai ver que mais lá na frente, no livro de 3 João, o versículo 2, existe uma carta escrita para uma pessoa que diz assim, ó, dentro desse versículo existe uma palavra que isso me pegou bastante, que é uma das referências do Salmo 23, que diz assim, que te vá bem em todas as coisas da sua vida. E eu fiquei a tarde toda pensando nisso, que te vá bem. Ou seja, foi uma carta escrita que João escreveu para alguém, que a Bíblia diz o nome, só que eu não vou dizer para você pesquisar em casa. Senão fica muito fácil, né? O pastor fala tudo aqui, você não lê a Bíblia em casa. O pastor fala lá. Então você vai procurar quem foi essa pessoa que ele escreveu. Se depois você quiser falar comigo, pode falar, pastor, eu vi lá, é fulano. É na carta de 3 João, tá? Versículo 2. Ele fala assim, que te vá bem em todas as coisas na sua vida. Aí eu comecei a ler e comecei a pesquisar o que ele ia dizer com isso. Ele estava dando um conselho para essa pessoa, na verdade. Desejando uma coisa boa e ao mesmo tempo aconselhando essa pessoa. Olha, siga neste caminho, porque você vai conseguir tudo, se você seguir nesse caminho. Ou seja, que caminho é esse? O caminho da salvação. Que caminho é esse? Jesus. Então, aqui a gente começa a descortinar algumas coisas bem interessantes.
Mas eu não só quero ficar falando deste versículo, porque eu quero, em poucos minutos, deixar você a par de uma coisa bem interessante, que se encontra lá em Filipenses 4, você já pode abrir na sua Bíblia aí. Uma certa feita eu falei aqui na igreja uma coisa, quando a gente era lá do 17. Quando você vir para a igreja, traga seu papel e sua caneta ou seu lápis e comece a anotar tudo que é falado aqui nesse altar. Faça isso, irmão. Porque você vai depois em casa começar a ler isso que você escreveu, o que foi falado aqui. Aí você vai pegar a Bíblia e você vai começar a meditar. Filipenses 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade e sei o que é. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando. Aí vem o que todo mundo gosta, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês perceberam que para chegar no 13, os irmãos viram o que o apóstolo Paulo falou para os irmãos lá de Filipenses? Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha a ciência e o conhecimento de que Deus nele era tudo. E não ia faltar nada para ele. Mesmo no momento de escassez, Deus está com ele na presença do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo. Porque, irmão, se você pega esse versículo isoladamente e fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, dá a entender que você não fica sem dinheiro, dá a entender que você não fica doente, que você não passa dificuldade. E não é isso que a Bíblia fala. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que no mundo nós teremos aflições. Mas que nós temos o quê? Bom ânimo. E para ter bom ânimo, tem que ter Jesus ali, ó, conosco. Porque ele fala, ó, eis que estou convosco todos os dias. Mas aí você fala assim, ué, e o Espírito Santo? Na pessoa do Espírito Santo. Porque ele foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador. Então, irmãos, nós não temos falta de nada. Porque ele preenche todas as lacunas que você pensa que você tem. É para você pensar mesmo. É para você pensar, entender que você é uma ovelha. A ovelha, irmão, é um animal que enxerga pouco. É uma ovelha que quando a sua lã está muito grande, ela pesa, ela tem dificuldade de se locomover. E quando ela deita, ela tem dificuldade de levantar. Mas tem ovelha que é fujona. Tem ovelha que dá trabalho. Tem ovelha que, quando ela se dispersa, ela se torna uma presa fácil. Por isso que ele fala que está conosco. Para que eu e você não viemos ficar dispersos. Disperso que eu digo é nessa vã vida aí que o mundo aí oferece. Tem muitos de nós que optam às vezes em vir para cá, agradecer a Deus, cultuar, prestar culto, optam ficar no seu sofá macio, fofinho, gostoso, igual tem um lá em casa, de frente para uma televisão. Mas o que você está ganhando? Está ganhando. Que quando você se achega a Deus,
Ele se achega a você. A diferença está aí. Eu, na minha casa, eu vou lá ter o meu devocional, mas não é a mesma coisa, irmão. Eu já falei isso aqui, brasa sozinha não acende, não faz fogo, só faz fumaça. Quando faz também, né? Mas que você entenda que Deus é o seu pastor e que você não tem falta de nada. E aí, pastor? Apóstolo Paulo escreve esse negócio para os irmãos lá de Filipenses. E se você vê a cidade de Filipe, era uma cidade que vivia, era um ponto estratégico de Roma. Ou seja, eles tinham só influência romana. E mesmo assim, o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus. Primeiro, se você ler lá no versículo 1 do capítulo 4, você vai ver que ele está falando assim, lá no meio do versículo, acho que é o 2 ou 3, ele fala assim, alegrai-vos no Senhor. Em algumas Bíblias está, regozijai-vos no Senhor. E ele fala, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque ele sabia que esse povo eles viviam sob a opressão de Roma. Ele sabia. Então, se alegre no Senhor. Não importa que tipo de opressão você esteja passando. Se alegre no Senhor, porque Ele não tem te faltado, irmão. Eu posso fazer a pergunta aqui sem medo de errar. Deus falhou com um de vocês alguma vez na vida de vocês? Nenhum motivo, irmão. Eu tenho 1001 razões para falar que Deus nunca falhou comigo. Mesmo no momento de turbulência a qual a minha família está passando. Aí você fala, pastor, o senhor está aqui? Estou aqui. E eu vou continuar aqui. Porque Ele é meu pastor. E é o que eu falo todo dia para os meus irmãos, confia. Porque se Ele partir, Ele vai com Deus. Se Ele ficar, Ele vai estar conosco. E vai continuar servindo a Deus aqui. Não tem motivo, irmão, da gente ficar preso. Ai, Senhor. Não, irmão. Senão, como é que eu vou dizer que Ele é meu pastor? Como é que eu vou dizer que eu não sinto falta de nada? Pastor, o senhor já fiquei desempregado. Pastor, o senhor já passou dificuldade? Já, em muitas, várias. Várias. Está aqui minha esposa, não deixa mentir. Já viemos cultuar, irmão, com a nossa filha doente, internada, com o médico falando, isso pode ser câncer. Sabe que filha é essa? A Zoe, que você viu correndo aqui, ó. Já viemos cultuar sem luz em casa. E um amigo nosso estava na nossa casa nesse dia. Eu estava sem luz. E vim cultuar, irmão. No outro dia, caiu um dinheiro na minha conta, eu fui lá, apaguei a luz. E a luz voltou. Deus, Ele é o nosso pastor. É bom você entender isso. É bom que você entenda isso. Não procure só as bênçãos, procure o melhor da bênção, que é Deus, Jesus Cristo. Às vezes a gente para e fala assim, eu vou lá na igreja porque eu vou receber de Deus. Não, irmão, é o contrário. É o contrário. Dê o que você tem, mesmo aquilo que te cause dor, mas dê aquilo que você tem. O nosso pensamento é errado. Eu vou lá para receber. Não, irmão, você veio para dar. Que a Bíblia vai falar o quê? É melhor dar do que? Então, que história é essa, irmão? Que eu tenho que receber primeiro. Eu tenho que dar. Mas quem vai estar pregando hoje? O pastor Samuel é muito paradão. Eu gosto daquele pastor meio maluco, que só falta dar cambalhota. Irmão, isso é o particular de cada um. Mas eu prefiro ir pela palavra. Porque é ela que me sustenta. É ela que sustenta você. Não é movimento não, irmão. Aprenda isso. Porque quando no momento de adversidade, Ele vai te esconder num pavilhão, você vai estar escondido. Você já percebeu o que é um pavilhão? Eu fui militar. Pavilhão, irmãos, é uma frota. Que chamam de horda. É uma frota. Ele vai falar que no dia da angústia, Ele vai te esconder no pavilhão dele. Sabe o que significa isso? Ele sabe que você, no dia da angústia, você vai estar fragilizado. Mas Ele vai estar assim, levanta que eu estou contigo.
Você não está sozinho. Levanta, porque eu sou teu pastor. E você não está sentindo falta de nada, porque eu estou aqui. Irmão, se a gente sentir falta de alguma coisa, as trevas vêm e começam, irmão, a atuar. Mas a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os temes e o livra. A gente não tem anjo da guarda, não, irmão. A gente não tem anjo da guarda. Nós temos os anjos do Senhor que nos guardam. Anjo da guarda, senão fica difícil, né? Mas voltando aqui, irmãos, para a gente finalizar. E aí nós vamos finalizar agora, e eu quero finalizar com um louvor. A Bíblia ela é bem clara em relação ao cuidado de Deus conosco. E eu queria que você saísse daqui sabendo disso. Não só usando o Salmo 91, que é um salmo de proteção, mas o Salmo 23, irmãos, ele vai dizer que nós não temos falta nenhuma de Deus. Deus não nos deixa sozinho. Você não está sozinho. Pensa comigo, irmão. Davi, todo mundo que conhece a história de Davi. Davi deixava as ovelhas lá no campo e ia dormir na casinha dele? Davi dormia com as estrelas, irmão, olhando aquelas ovelhas ali. A tal ponto que uma vez apareceu um leão, ele matou o leão e conseguiu resgatar a ovelha. Apareceu um urso, ele matou o urso. Aí depois apareceu um gigante. Aí ele desce no riacho, pega quantas pedras, irmão? 5 pedrinhas, né? Ou pedras, né? Aí alguém pode falar assim, olha, de ria com um gigante, pegou 5 pedras. A visão do pastor, a visão de Davi, era uma visão ampla, era uma visão de águia. Ele não só enxergava aqui, ele enxergava as laterais também. E nessa situação, ele viu que os irmãos nefilins, ou seja, os irmãos de raça de Golias, estavam ali presentes. O que ele pensou? Eu vou lutar com esse gigante aí. Mas se os 4 entrar, também vão receber pedrada. Irmãos, a única coisa que Deus quer de mim e de você é isso. Que nós sejamos voluntários. Disponíveis. Às vezes a gente até canta, né? Ó Senhor, eu quero estar disponível. Aí é bom até parar de cantar isso, né? Porque complica. Davi, ele tinha no seu coração disponibilidade. Alguém pode falar assim, pastor, então por isso que ele foi o segundo coração de Deus? Não, irmão, não foi por isso não. Não foi por isso não. Porque Deus viu em Davi uma coisa que ele não viu em outras pessoas. Tinha um rei Saul. Ele começou bem? Começou bem. Mas se você vê o profeta Samuel chegar até ele e falar assim, olha, você não fica apegado a muitas mulheres, não fica apegado a ouro, fuja disso. E ele faz uma promessa para o profeta. Não, profeta, pode deixar, essas coisas não me... E lá na frente, a gente viu o que aconteceu. Davi era o segundo coração de Deus, irmão, é porque ele reconhecia a grandeza de Deus. Foi por isso que Deus falou, ele é segundo o meu coração. Deus falou isso para Samuel, ele é segundo o meu coração. Porque Deus viu que em Davi existia uma coisa que era o desejo de adorar a Deus. Davi, na maioria das vezes, ele sempre estava sozinho, irmãos. Os salmos que você vê que Davi escreveu, ele não estava na presença de ninguém. Geralmente ele estava sozinho. Sozinho, que eu digo, é de presença humana. Mas ele não estava sozinho do Eterno e Todo-Poderoso. E aí, ele começa a escrever os salmos ali. Aí você fala assim, pastor, então ele não estava sozinho. Não estava sozinho. Porque ele sabia que a presença de Deus era algo importante.
Tanto é que lá na frente, quando ele peca, ele vira e fala assim: Senhor, não retire de mim o quê? O teu espírito. Porque riqueza para ele pouco importava, mas a presença de Deus era coisa importante. E eu vou te falar, irmão, aí você pode falar assim: pastor, eu tenho feito algumas coisas que têm desagradado ao Senhor, a Deus, eu vejo que Deus está longe de mim. Tá não, irmão. Ele só está esperando um passo seu na direção dele. Apenas um passo seu na direção dele. Irmão, qual o pai? Fala para mim, você que é pai, você que é mãe. Seu filho pode até te decepcionar um pouco, mas se ele chegar e falar: pai, me ajuda, mãe, me ajuda, você vai virar as costas? Não vira. Nós, sendo assim, que Jesus falou que nós éramos maus, vocês sendo os maus, se seu filho pedir pão, você não dá pedra. E Jesus, quando falou somos maus, não é porque você é mau de coração, é porque existia em nós, e nós nascemos no pecado. Então, nós carregamos essa mancha. Hoje nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Mas nós nascemos no pecado. Então Jesus olhou e falou: vocês sendo mal, mal por quê? Porque nós vivemos uma natureza terrena. Depois que você aceita Jesus e confessa Ele, e começa a seguir Ele, aí você se torna cidadão do céu. Você tem dupla nacionalidade: a terrena e a celestial. E aí, irmãos, você sendo desse jeito, se seu filho te pedir algo, você não nega. Você pode até deixar ele de castigo. Não, você está de castigo. Né? Está de castigo, até pega a cinta, né? Vou te dar, mas daqui a pouco está você e seu filho sentado conversando, rindo, mas ele está de castigo. Mas isso serve para quê? É correção, irmão. A Bíblia também fala que nós devemos amar a correção. Porque isso aí lá na frente vai te trazer amadurecimento. Pessoas que não gostam de ser corrigidas por Deus, irmãos, sempre estão vagando em passos vacilantes. Mas ele não deixa de ser seu pastor, não. Se você erra, ele vai deixar as 99 lá e vai te buscar. Se você não quer mais saber dele, mesmo assim ele quer saber de você. Pastor, eu estou vindo na igreja porque eu tenho que vir, porque a pastora precisa me ver, porque o senhor precisa me ver, porque o senhor é muito chato, fica mandando mensagem. Mando mesmo. Ninguém mandou vocês me dar o número de vocês. Eu tenho o número de todo mundo, tá? Se eu sentir falta, rapaz, irmão, o que houve? Você não está vindo no culto? Pode achar que é o pastor Samuel falando. Ai, pastor Samuel, não esquece da gente. Tem uma irmã que já me liga assim: fala, meu pastor. Eu falei: cadê você? Orem por ela, tá? Nem as filhas dela eu estou vendo hoje aqui na igreja. Orem. Mas nós temos um pastor, irmãos. O pastor, que ele foi te buscar. Mesmo você estando num lamaçal de pecado, ele foi lá e te resgatou. Subiu numa cruz. Pagou um preço de sangue. Para que você tivesse vida. E vida eterna. O inferno para a gente não interessa, irmão. Pastor, se eu não prego inferno, eu não vou para lá. Quem vai para lá? Você vai para lá, para o inferno? Eu já sei o que tem lá. Te interessa ir para lá? Não, o que me interessa é o céu. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou chamar a minha esposa aqui para louvar um hino. Eu queria que você meditasse na letra desse hino, porque ele vai dizer que quando você está em perigo, que quando você está abatido, que quando você está sozinho, ele não te deixado sozinho. Aleluia, aleluia. Quem conhecia, louva. Eu quero fazer uma pergunta. Você que está machucado da luta, porque a peleja machuca, irmão. Se a gente falar que a peleja não machuca, a peleja machuca. Você sai vencedor da luta, mas você sai ferido. Eu quero que você venha aqui à frente.
Você que está ferido da luta. Não estou falando ferido porque alguém falou ou alguém te entristeceu. Não, estou falando de você que está ferido das guerras que você tem travado, das pelejas que você tem travado. Em nome de Jesus, vem aqui à frente, que nós vamos orar por você. Se você sentir de vir aqui à frente, enquanto a missionária estiver louvando, vem aqui à frente. Amém? Medita na letra do hino.